acompanhando tudo isso. Irmãos, essa para mim é uma das formas mais belas de a gente poder contemplar a obra do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a apenas estar em um ambiente e o Senhor nos leva a outros lugares para que a gente possa conhecer, crescer, amadurecer. E é sobre isso que eu quero falar um pouco essa noite. Foi minha incumbida aqui falar sobre discipulado. E que glória poder falar sobre isso. Nós estamos em viagem e o Espírito Santo tem ministrado muito a respeito ao meu coração sobre discipulado a esse tempo, sobre realmente gerar discípulos. E uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre o gerar discípulos, é sobre ter discípulos e como a gente pode melhorar isso. Talvez no seu coração você esteja pensando assim comigo: como é difícil para mim, pastor, gerar discípulos, fazer discípulos. Mas deixa eu falar uma coisa para você: não é impossível. Porque a obra do chamamento, ela é para mim e ela é para você também. Nós somos chamados para um dos maiores ministérios. Qual, pastor? O apóstolo é o maior ministério? O pastor ele é o maior ministério? Não. O maior ministério é o ministério da reconciliação. Esse foi o ministério que o Senhor nos deu, de trazer o homem das armadilhas de Satanás e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. Você está comigo aqui? Você quer ser um agente da transferência, da mudança da vida de pessoas nessa cidade, aonde você está inserido? Creia nisso e eu tenho convicção de que você vai ser um agente transformador de pessoas. Amém? Antes de começar a ministrar, eu quero compartilhar com vocês um testemunho muito breve, algo vivido no nosso contexto ali no sertão nordestino. Como nós compartilhamos aqui domingo à noite, nós estamos inseridos ali naquela colina. E quando nós começamos a igreja, algo muito peculiar me aconteceu, porque eu não sabia como começar essa igreja. Porque, veja bem, nós estamos num lugar onde o catolicismo impera há mais de 100 anos. Onde existem romarias e missas, locais de procissão, onde muito difícil é o acesso ao evangelho àquele lugar. E uma das minhas maiores dificuldades de começar naquele lugar foi: Senhor, como eu vou começar um trabalho num lugar onde eu não conheço ninguém, onde não tem ninguém, eu não sei nem por onde começar. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor ele tem uma obra específica sobre a sua vida, quando Ele tem um chamado específico sobre você, diga comigo, Ele dá condições. Você entende isso? A obra ela não é minha, a obra ela não é sua, a obra ela é do Senhor. E se Ele te chamou, se Ele trouxe você para essa obra, tenha convicção de que Ele vai dar ferramentas, Ele vai dar condições e acima de tudo, Ele vai ser provedor dessa obra. E quando a gente estava ali começando aquele trabalho, nós temos uma torre de oração lá em cima. E eu orando ao Senhor, dizendo: Deus, como que eu vou fazer aqui para começar esse trabalho, para ter algo aqui nesse lugar? Eu não sei o que fazer. E comecei a falar com o Senhor naquele lugar. Nós temos uma sala de oração, ela se divide em 2 vãos. E nesse lugar eu fui para o vão mais adentro, levei um pastor amigo, ele ficou orando na recepção. E no momento que eu estava orando, falando com o Senhor, que não sabia o que fazer, não sabia como começar aquilo, o Senhor falou comigo e disse: vai lá fora, porque eu vou te dar as condições. E quando eu saí afora, naquele segundo ambiente, tinha um casal ajoelhado que tinha acabado de aceitar Jesus e queria se batizar e queria conhecer mais do Senhor Jesus. E o Senhor falou comigo: aí está o seu primeiro casal de discípulos. E nós começamos a desenvolver um trabalho então ali naquela casa, onde nós começamos a pregação do evangelho, batizamos aquele casal. E só que, irmãos, entenda o seguinte: é muito mais fácil você trazer uma pessoa para o evangelho quando ela não tem nenhuma consistência, ou seja, ela não tem nenhum impedimento de entendimento de religião, seja lá qual for, do que quando você vai tirar um sertanejo de dentro do catolicismo. Eu não estou atacando a religião, entenda, eu estou querendo trazer a renovação da mente das pessoas daquele lugar. Você entende isso comigo? Amém? E quando nós começamos a falar a respeito do Evangelho de Cristo, irmãos, nós estamos lá há um pouco mais de 2 anos. E se você perguntar para qualquer um daqueles que recebem a gente, que tem um bom relacionamento com a gente,
Quantas vezes eu disse para eles assim: olha, remove as imagens da tua casa, retira as imagens da tua parede. Isso aí que você tem na sua casa, esses santos que tem na sua casa, são imagens de demônios. Se você perguntar, nós nunca falamos sobre isso. A palavra que o Senhor tem nos dado é: viva de forma que as pessoas sejam constrangidas pelo amor do Evangelho. E nós começamos a cuidar desse casal, tanto eu como a minha esposa. Lógico, um a um, eu cuidava do esposo, a minha esposa cuidava da mulher, e nós dois juntos cuidamos do casal e como família. Nesse processo, aquele casal tinha uma parede, uma casa, com mais de 25 instrumentos de adoração. Imagens, tinha uma parede que você não conseguia colocar o dedo nela, porque ela era de alto a baixo, com foto de santo. Do qual você pensar, escolha um santo, eles tinham a imagem. Nós começamos a entregar diante do Senhor, porque eles haviam se convertido, haviam se batizado, mas essas práticas ainda não haviam deixado. Eu dizia: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos que o Senhor mova aquele coração para que haja um entendimento real. Levamos ele para a nossa casa, levamos ele para o nosso convívio, para ele poder conhecer um pouco da realidade nossa pessoal. Dentro disso, em uma semana mais ou menos, nós fomos para o horto fazer nosso trabalho normal. E a minha esposa falou comigo assim: amor, hoje o Francisco e a Rejane vão remover as imagens da parede. Eu sou um homem muito obediente, coloquei a sacola no bolso de trás aqui. Segundo o meu pastor, ele fala que se você não escuta o Espírito Santo, escute a sua esposa. Amém? É uma dica para você que é casado, tá? E eu escutei a minha esposa, coloquei as sacolas no bolso e fomos visitar esse casal. Chegamos lá nesse casal, eles estavam em crise, haviam discutido. E a esposa havia saído, a minha esposa foi atrás da esposa e eu fui conversar com o esposo. E nisso, irmãos, nós conversando ali, chegamos num tal momento da conversa que eu comecei a falar sobre adoração. E disse: olha, é importante você entender sobre adoração, Francisco, assim, assim, assim. E ao mesmo tempo a minha esposa, sem nós combinarmos, estava tendo essa mesma conversa com a Rejane. E eu conversando com o Francisco, ele disse assim: pastor, hoje eu vou tirar as imagens da parede. Eu disse: a sacola está aqui, irmão, pode começar. A esposa vinha subindo, porque lá é uma ladeira enorme. O pastor conheceu lá a região geográfica. Ela vinha subindo a ladeira junto com a Eliane, e ela já vinha dizendo assim: eu vou tirar aquelas imagens da parede hoje. A Eliane entregou a sacola para ela e disse: vocês vão tirar. Entende, irmão, na obra do discipulado, nunca se gera discípulos para você, se gera discípulos para o Senhor. E acima de todas as coisas, o discípulo, ele é alguém que está em crescimento em Deus. Ele nunca vai ser uma pessoa, ele não vai ser uma, não é nunca, mas ele não vai ser uma pessoa que está pronta. Ela necessita de auxílio, necessita de amparo. E nesse lugar de amparo, o nosso papel como gerador de discípulo é ser apoio para aqueles que estão crescendo. Por isso eu não fui lá e removi a imagem. Porque eu não sou a autoridade daquela casa. Eu não sou o dono daquela casa. Mas existe um casal que são os donos daquela casa. Eu disse: se vocês entenderam isso, vocês vão remover essas imagens. E sabe o que aconteceu? Nós saímos de lá com mais de 25 imagens para jogar fora. E eles disseram: pastor, joga fora. Nós não queremos isso mais na nossa casa. E só para compartilhar um pouquinho com os irmãos. No outro dia a gente foi visitar aquela casa. E o testemunho deles foi: pastor, nós nunca dormimos um sono tão tranquilo como essa noite que se passou. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Irmãos, o Evangelho ele é real. O Evangelho ele é real. Nós quando começamos a caminhar por um certo tempo no Evangelho, passamos a pensar que esse Evangelho ele não é real. Passamos a parar de acreditar naquilo ou tornar aquilo natural, porque nós agora convivemos com aquilo. A pesca ela já não é mais maravilhosa. Você entende o que eu estou falando? Quando você anda muito no profético, tem certas coisas que você já está acostumado. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Nunca se acostume com os pequenos começos do Senhor.
Amém? Quero começar essa palavra falando sobre isso essa noite. Mas acima de tudo, irmãos, como eu falei, quero continuar falando do termo sobre discipulado. E por que eu contei essa história? Porque não foi o pastor Rafael e a pastora Williane que transformou aquele ambiente. Mas o fato de gerar discípulos, à luz da Bíblia, à luz da palavra, não por quem eu sou, mas porque a palavra me transformou. Eles foram copiadores daquilo que a gente faz. Sabe o que é que a gente vê hoje? A Regiane chama os filhos para orar na mesa junto com ela, coisa que isso nunca acontecia. Sabe por quê, irmãos? Porque eles entenderam que não é porque nós somos bons, porque eu e você somos maus, mas o Senhor que nos transforma, e nisso nós revelamos a palavra de Deus. Amém? Irmãos, dentro desse texto, dentro desse tudo que nós estamos falando, eu quero falar com você a respeito de uma atitude proativa no reino dos céus, para que eu e você possamos gerar discípulos. E ser proativo está totalmente relacionado ao ponto de você se predispor, você estar pronto para realizar. Eu não quero gerar peso aqui, mas eu quero gerar convicção. E tem diferença. Eu quero gerar convicção no seu coração. Acho que 2 pessoas se converteram no domingo passado, se eu não me engano. Mais, né? Teve mais conversões. Mas quantas pessoas que estão aqui no nosso meio se preocuparam em pelo menos orar por essas vidas que se converteram no domingo passado? Quantas pessoas que estão aqui se preocuparam em pelo menos pegar um telefone e dizer assim: oi, eu sou fulano da igreja e eu queria conversar com você, dizer que você é bem-vindo no nosso meio e que Jesus ele quer ter uma obra linda na sua vida. Talvez você diga assim: mas pastor, isso é um jargão muito velho. Irmão, não se preocupe com jargão. Se preocupe em fazer Jesus conhecido no seu lugar. Você entende isso? Lembre-se, eu não estou aqui para gerar peso, estou aqui para gerar convicção. Amém? Tenha convicção, irmão, do Evangelho de Cristo. Gere pessoas para o Senhor. Sabe, a palavra do Senhor diz que nos últimos, quando o Senhor voltar, Ele vai procurar uma noiva pronta, preparada. Só que deixa eu perguntar uma coisa para você. As nossas provas, as nossas atividades, tudo que nós fizemos no reino, tudo que nós fizemos durante nossa vida, elas serão provadas pelo fogo. Quais são as obras que vão ser provadas? Qual é o seu material que você está produzindo? Você está produzindo madeira, você está produzindo ouro? O que é que você está produzindo para o Senhor? Sabe, irmãos, de verdade, nós não estamos vivendo aqui um evangelho fingido. Nós não estamos vivendo um evangelho de superfície, mas um evangelho profundo. Amém? Eu quero que você gere convicção essa noite. Eu quero que você saia dessa igreja hoje. Quando passar alguém na sua porta, você tenha tanto fogo, que você diga: ei, deixa eu falar de Jesus para você, vem cá. Não sai daqui sem ouvir um Jesus te ama, não. Irmãos, eu tenho dificuldade. Deixa eu explicar isso melhor. Eu não consigo fazer isso onde eu tenho igreja. Você sabia disso? Eu não posso fazer isso, pastor Felipe. Se eu fizer isso, eu estou sendo ofensivo. Sabe como é que eu ganho as pessoas para Jesus lá no horto? Ou você nem me chama para tomar um café na sua casa. Não, peraí, eu vou fazer um café agora. Ah, e tá certo, agora eu tomo. Aí eu vou, tomo 1, 2, 3, depois eu não vou de propósito. São estratégias, irmão, seja estrategista. Aí eu passo de carro, a pessoa: ei, você nunca mais vem aqui tomar um café, você não me chama? Da primeira vez eu me convidei, mas da segunda tem que me chamar. Porque agora, quando eu sou convidado, eu tenho uma abertura para falar do Evangelho. E eu falo para ele assim: ei, você já ouviu falar de Jesus? Ele já disse: não, mas eu quero falar de Jesus Cristo que te ama e quer salvar a tua vida. Ele tem uma obra para você. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós terminamos a conversa e aquela família está em prantos. Nós temos uma vila chamada Vila Planalto, irmãos. A 8 quilômetros, amor. 8 quilômetros de onde a gente tem a igreja. Lá no horto. Moram 3 famílias no fundo de quintal. 5 famílias, né? No fundo de quintal. Minha esposa é minha agenda. Se ela não estiver comigo, eu me perco todinho, irmãos. Moram 5 famílias no fundo de um quintal.
Essa família, a gente começou a pegar o evangelho para, sabe como? Uma coisa muito louca que minha esposa inventou, dizendo assim, vamos fazer uma tarde com Deus? Eu disse, como assim, uma tarde com Deus? A gente está com Deus todo dia. Ela disse, não, café com Cristo, né? Fala alto, meu amor. Uma tarde de café com Deus. Não, negócio assim, irmão, ela é que sabe das coisas. Aí, eu disse, vamos fazer esse negócio. E a gente pegou, comprou fruta, café, suco, uns biscoitinhos, colocamos dentro de um Ford Casinho que a gente tinha e fomos. Chegamos lá, o povo, opa, tudo bem e tal. Disse, tudo bem, a gente vai tomar café com vocês. Conversa fiada, moço. Chegamos, tomamos café. Terminamos o café. Eu disse, vamos agradecer a Deus pelo café? Vamos agradecer ao Senhor, Ele proveu. Não, com certeza, claro. Pegamos o louvor, colocamos o louvor na caixinha de som. Deixa eu compartilhar um salmo com vocês. E eu compartilho a palavra em 5 minutos, é o tempo que eu tenho. Em 5 minutos eu prego o evangelho. Sabe o que acontece? Essa família até hoje está tentando ir para a igreja, só que não consegue. Você fala assim, por que, pastor, que não consegue? Vocês não vão lá, vocês não se importam? Não. Existe um espírito de prostituição. E toda vida que eles começam a se fortalecer aí para a igreja, eles não conseguem, começam a beber e volta tudo para trás de novo. E a nossa luta é espiritual, ela não é carnal. Nunca nos receberam mal, nunca nos colocaram para fora. Mas tem dificuldade de se manterem firmes. Você entende o que eu estou falando? Aí você fala para mim assim, então desiste desse povo, eles não querem nada com Deus. Irmão, miserável homem que sou, quem sou eu? Quem sou eu para dizer que uma família dessa não quer aceitar Jesus? Para dizer que uma família dessa não quer conhecer Jesus? Vai saber, irmãos, o nível de profundidade. Se eu pudesse, eu gastaria tempo com vocês, porque eu sei a realidade deles. O tanto que eles estão envolvidos com pecado, com bruxaria, com várias coisas no meio. E não é da noite para o dia que você vai fazer um discípulo. Pastor Wilson sabe muito bem do que eu estou falando. Gerar discípulo leva tempo. Estava comentando hoje com o Romário, cortando meu cabelo. Eu disse, Romário, eu conheço o pastor Wilson de quando ele começou, mais ou menos. Eu era moleque, da idade, mesma idade do Felipe, pastor Felipe, eu tenho, eu acho. A igreja ainda era ali no centro, pastor, me corrija se eu estiver errado. No fundo da igreja não tinha telão, irmão, tinha uma cascata preta, uma cascata de cachoeira, eu lembro. Não era assim, pastor Felipe? Aí alguém olha para hoje e fala assim, pastor Wilson, ao jeito. Ei, construir discípulo leva tempo, mas é necessário você gerar. Jesus não teve 12 discípulos da noite para o dia. Gerou tempo. Você entende isso? Por isso há uma necessidade de ser proativo. Há uma necessidade de você querer e, acima de tudo, amar pessoas. Gerar discípulo está muito mais relacionado a amar pessoas do que você amar a si próprio. Não é sobre o simples fato de encher uma igreja, mas é o fato de que você ama pessoas ao ponto de não querer que elas vão para o inferno. Vocês estão comigo? Não fica com raiva de mim não, eu amo vocês. De verdade. Amém? Dentro disso, irmãos, 1 Coríntios 12, 27 vai dizer, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Fala assim comigo, eu faço parte de um corpo. Você entendeu o que você falou? Essa igreja está cheia. É responsabilidade sua também. Que isso, pastor? Você está ficando louco? Irmãos, é muito mais fácil eu atrair o meu vizinho para a igreja do que eu esperar que minha liderança leve ele para a igreja. É anos-luz mais fácil. Uma vez eu conversando com meu pastor, e eu discutindo no sentido de conversando com ele, falando sobre a dificuldade do campo. Ele disse para mim, Rafa, entende o seguinte, ovelha gera ovelha. Eu não entendi aquilo. Falei, pastor, não entendo. Ele disse, pastor não gera ovelha. Se você for no campo e olhar, pastor nunca vai gerar ovelha. No mundo espiritual, isso não quer dizer que o pastor não possa mais converter pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas entenda do ponto que a igreja
gera pessoas. Quando eu e você nos importamos com elas. Por isso que o autor de 1 Coríntios fala que nós fazemos parte de um corpo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se nesse exato momento você cortasse o seu dedo, eu acredito que todo o seu corpo iria se mobilizar para que aquele dedo voltasse para o lugar. Sim ou não? Você apanharia seu dedo, colocaria dentro de uma cuba de gelo e correria para o hospital. Todo o seu corpo trabalhou para que aquele membro ele não fosse perdido. Esse é o exemplo que Paulo está querendo para nós. Nós temos que correr para que todos nós não possamos deixar que ninguém fuja desse lugar. Você entende isso? Não por imposição, mas por amar aquele. Eu sei que existem dons aqui. Existem pessoas muito mais capacitadas do que eu que estou aqui em cima. Não é sobre ter um microfone, é sobre amar pessoas. Você entende o que eu estou falando? Amém? E dentro desse pensamento, irmãos, eu quero deixar com vocês também Filipenses capítulo 2. Deixa aberto para nós aí em nome de Jesus. Irmãos, ser proativo, ter uma atitude proativa, ela está relacionada ao coração, em cuidar pessoas. É o fato de você olhar além de si mesmo. Como eu falei, amar pessoas. Não tenho ninguém como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quais são os seus interesses? A palavra fala que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Onde está o seu coração? Nas coisas do céu, nas coisas do alto? Porque a palavra também fala que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas o serão. Busque em primeiro lugar o reino dos céus, não tenha medo, tenha convicção. Deixa eu falar de um testemunho pessoal para você. Nós abandonamos tudo, irmãos. Talvez você olhe para mim e pense assim, ele escolheu ser missionário. Não, irmão, eu não tive escolha. O Senhor disse, ou você vai ou você vai. E aquele que obedece, ele não tem direito, ele perde todos os direitos. Estava conversando com um irmão esses dias, eu disse, irmão, sofre o dano. Aí ele disse assim, não, mas eu fui injustiçado, eu fui e não sei o quê. Eu disse, irmão, mais injustiçado do que Jesus, se você for mais do que ele, eu fico calado. Ele baixou a cabeça. Eu disse, se o evangelho não for sobre sofrer o dano, eu não conheço o evangelho. Sofrer o dano, irmão, sofrer por uma causa. Jesus sofreu por uma causa. Ele entendeu que vidas valem mais do que coisas. Nós escolhemos sofrer o dano, nós escolhemos amar as vidas. Quando eu entrei para a missão, eu não estava ruim financeiramente, eu estava num dos melhores momentos da minha vida. E eu ansiei pelo Senhor e disse, Senhor, eu troco tudo isso aqui por uma palavra de obediência, por uma vida de renúncia. Eu só disse para o Senhor uma coisa: se eu aceito tudo, se o Senhor estiver comigo. Agora, se for para mim andar sozinho, eu nem começo. Ousado, né? Mas, irmão, a obra é do Senhor e eu quero obedecer o chamamento dEle. Não era nem para eu estar aqui hoje. Deixa eu falar para você. No dia que nós saímos de casa, minha esposa disse, e aí, a gente vai viajar? Eu disse, vai. E ela falou, e o dinheiro da viagem? Eu disse, não sei. Ela disse, mas eu vou ter que fazer as malas dos meninos, são 3 malas, Rafael. Eu disse, faz as malas. Deixa que Deus provê. E fui fazer o culto. Nós inauguramos a igreja de Penaforte, sábado. Voltamos 90 quilômetros para a nossa cidade. Fomos 90, voltamos 90. Arrumamos a bolsa no sábado. Fizemos o culto no domingo. Voltei da igreja. Eu falei assim, e aí? Fez as malas? Eu disse, fiz. Se agora a gente tem a ida. Ela disse, e a volta? Eu disse, a volta Deus proverá, irmã. Quando o Senhor falou para o povo de Israel, Ele disse, marche. Ele não disse onde era a terra prometida, Ele mandou obedecer.
Você entende o que eu estou falando? Gerar discípulos é isso. Muitas vezes é tirar uma força que você não vai ter. Sabe? Ame pessoas. Ame o Evangelho de Cristo acima da sua própria vida. Eu garanto a você que você vai viver o sobrenatural de Deus. Eu posso compartilhar algo, vocês não vão se escandalizar comigo? Sim ou não? Eu quero resposta. Sim ou não? Não? Posso compartilhar? Rapaz, vocês vão se escandalizar comigo, moço. Essa viagem a gente não tinha dinheiro para fazer. Nós não tínhamos recurso. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Nós ficamos num hotel 5 estrelas com tudo pago. Você entende o que eu estou falando? Meus filhos nunca entraram no hotel, irmão. Nunca viveram essa experiência. Mas tem um ditado que diz assim, que tem coisas que é para milionário e tem coisas que é para missionário. Você entende isso? Não é porque eu mereço não, irmão, mas é porque o Senhor, Ele entende a obra de gerar discípulos, a obra de amar a Ele acima de qualquer coisa. Meu carro está estacionado ali fora, você pode olhar, é um Undozinho, 2 portas, eu mostrei para o Felipe. Simples, eu vim nele, irmão. É o meu carro. Ei, eu zelo dele, viu? Está lavadinho, cheirosinho, a coisa mais linda, impecável. Obrigado, Romário, lavou meu carro. Deixou uma coisa impecável, um brinco. Fez uma oferta para mim. Sabe, irmãos, de verdade. Amar o Senhor é isso. Amar fazer discípulos é isso. Eu poderia passar a noite aqui citando exemplos para vocês das experiências que nós vivemos lá no sertão. Mas nós temos horário, ordem e decência, né, pastor Felipe? Dentro desse entendimento, irmãos, seja disposto a mudar a sua rotina para cuidar de pessoas. Quando nós amamos pessoas mais do que a nós mesmos, nós estamos dispostos a mudar o nosso entendimento, a mudar as nossas rotinas, simplesmente pelo fato de amar pessoas. Muitas vezes as pessoas vão ligar em horários inconvenientes, que você não está preparado. Mas essa é a hora de você provar o amor de Jesus pelas vidas delas. Sabe? Eu estou aqui, a quase 4.000 quilômetros da minha casa. E uma ovelha ligou para mim. Pastor, estou precisando disso, tal. Eu disse, estou aqui, filha. Você está aqui como? Estou aqui para o que você precisar. O que é que você precisa? Ela compartilhou e eu fiz o que podia por ela. Você entende o que eu estou falando? É momentos não esperados, mas é viver aquilo que o Senhor Jesus Ele tem preparado para você. Amém? Gerar discípulos significa que você muitas vezes vai ter que cuidar daqueles que são fracos na fé. Sabe? Se quiser pôr o slide aí, parece que tem eu não sei como é que funciona, tem um slidezinho aí, se quiser pôr, pode pôr o pessoal acompanhar comigo. Eu não sei como é que funciona, mas amém. Muitas vezes vai ser cuidar daqueles que são fracos na fé. Ezequiel 34, versículo 4, ele fala um pouquinho sobre isso. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. O autor aqui, ele está falando a respeito dos pastores, daqueles que eram liderança dentro do povo de Israel. E eles esqueceram de fazer isso. Gerar discípulos é muitas vezes cuidar daqueles que não estão prontos e muitas vezes nem preparados para os desafios da caminhada. Nós temos uma moça que se converteu lá na igreja. Sabe o que foi que a mãe dela disse? Se você for para a igreja, eu entro naquela igreja e tiro você lá de dentro pelos cabelos. E quem me impedir, apanha junto com você. Eu disse, filha, fique em casa até a hora que o Senhor permitir que você vá para a igreja. E eu pastoreio você pelo telefone. Sabe como é que eu faço? Eu compartilho a palavra com ela. Ela lê, fala comigo, ou fala com a minha esposa. A gente ora com ela pelo telefone, porque ela não pode ir para a igreja. Sabia disso? Irmãos, gerar discípulos é muito mais do que você simplesmente conhecer o Evangelho
da palavra de Deus. É sobre viver Ele na íntegra, por completo. Amém? Vocês estão comigo? Outra coisa é, vá ao encontro daqueles que se perderam. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Isso é importante. Seja sensível à realidade espiritual do outro. Irmão, ser sensível à realidade espiritual, você só vai conseguir viver isso quando você gastar tempo de oração com o Senhor. O mundo espiritual não é para quem vive no natural, é para quem vive no mundo espiritual. A palavra fala que aqueles que são espiritual discernem as coisas que são espirituais. Você entende isso? Certa vez a gente orando por algumas pessoas no quintal de uma casa, eu nunca vi isso. Nós começamos a repreender um espírito de prostituição, um espírito de bebedeira, de Zé Pilintra de uma pessoa. A gente pôde ver claramente, irmãos, um vulto preto saindo assim, ó, passando. Aí você pensa, esse vulto foi embora, né? Não. Ele saiu, entrou num cachorro. O cachorro estava amarrado de corrente e a corrente rompeu. E esse cachorro veio com tudo para cima da gente. Estava eu e mais 2 pastores orando por esse jovem lá perto da igreja, lá na igreja. E esse cachorro veio para cima da gente. Nós só fizemos assim: está repreendido em nome de Jesus. O cachorro freou, irmão. Sabe, já viu o cachorro quando freia de vez assim? Freou. Irmão, eu já chutei cachorro, vou ser sincero com vocês. Eu já fiz susto em cachorro, né? Quem nunca, né? Mas repreender cachorro foi a primeira vez. E aquele cachorro, ele parou. Porque ser sensível à realidade espiritual do outro é você entender o contexto daquela pessoa. Ela está afundada, sabe? E caminhar sobre isso no nível em que você não se mistura com aquilo, mas você mostra com a sua vida e com as suas atitudes de que há um lugar diferente. Você entende isso? Há um lugar de renovo para aquela pessoa, onde ela pode sair do poder da escravidão e ser liberta por completo através do sangue de Jesus. Amém? Deixa eu correr aqui um pouquinho que eu não tenho muito tempo. Dê direcionamento para aqueles que precisam. O que é o dar o direcionamento? Não é que agora você é o dono daquela pessoa. Não é que agora você é o senhor daquela pessoa. Mas muitas vezes os discípulos, como eu disse, eles são bebês, são prematuros, estão crescendo na fé. Então é importante que você explique para eles, ensine para eles, ore ao Senhor, busque ao Senhor, tenha prática de jejum, leia a palavra, adore em meio à dificuldade, ensine sobre o falar em línguas. São práticas que vão gerar força para que aquele bebê ele cresça e se torne um crente vigoroso na fé e ele gere outro. Amém? É um processo. Amém? Sabe, irmãos, eu creio que nessa geração se levantará homens e mulheres que amarão fazer discípulos. Você crê nisso? Levante sua mão comigo em nome de Jesus. Se você crê de verdade, levante sua mão comigo em nome de Jesus e tome posse dessa palavra. Gerar discípulos está no coração do Senhor. Amém? Outra coisa, Lucas capítulo 15, versículo 4 diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não as deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sabe, irmãos, eu tenho uma frase que eu costumo falar muito lá no Horto, porque existe uma heresia no meio de todo mundo da terra. Se você for ali na rua agora e perguntar: quem é filho de Deus? Todo mundo vai levantar a mão: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O povo gosta de botar naqueles caminhão, né? Filho do homem. Não é assim? Só que entenda uma coisa:
Todos são criatura, mas nem todos são filhos. Porque filho é aquele que faz o que o pai manda. Filho é aquele que obedece às ordenanças do pai. Uma vez indagaram Jesus, perguntaram para ele: teus irmãos, tua mãe estão ali fora. Ele fala: quem são? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Senão aqueles que obedecem à vontade do pai. Senão aqueles que cumprem e guardam os mandamentos do pai. Então entenda que ser filho está relacionado a realmente entregar a sua vida em condição a Ele. Amém? Então, se você é filho, se você entende que é filho, gere discípulos, porque o Senhor Jesus, Ele gerou discípulos e deixou isso como ordenança para mim e para você. Sabe, de verdade, irmãos, gere um propósito no seu coração de dizer assim: eu vou ganhar uma alma para Jesus por ano. Você entende isso? Pastor, só isso? Irmão, se você começar com uma, você vai entender que daqui a pouco uma não vai ser suficiente. Você vai arder por 2 e por 3. Mas toda caminhada ela começa com o primeiro passo. Ela não começa você correndo. Já estou terminando, não vou me alongar muito. Quero finalizar com vocês. Diz assim: nós precisamos entender a respeito da obra do arrependimento por completo. Como assim, pastor? Jesus, ele conta a parábola do filho pródigo. Ele fala sobre a atitude do filho pródigo. O filho foi lá, gastou tudo que tinha do pai. Só que entenda uma coisa: o pai, ele nunca correu atrás do filho. Você entende isso? Aí você fala: agora toda a sua pregação caiu por terra porque você mandou a gente correr atrás dos perdidos? Explica essa. Só que entenda uma coisa: a palavra fala que ele era filho. E todo filho conhece as regras da casa. Se ele saiu foi por conta própria, não é porque ele estava desgarrado. Nunca conheceu o pai. Muito pelo contrário. Ele estava dentro da vontade do pai. Ele vivia na casa do pai, mas ele escolheu sair da casa do pai. Você entende isso? Só que entenda uma coisa: o pai também não abandonou o filho. Ele esperou pelo filho todos os dias na porta da sua casa. E ao momento em que o filho, ele começa a chegar no caminho, ele não chega em casa, o pai olha de lá e diz: ei, é o meu filho. Tragam vestes, tragam o anel, tragam as sandálias, porque este é o meu filho. Ele estava morto, mas agora vive. E o entendimento do filho é: pai, pequei contra os céus e contra a terra, não sou digno. Entenda, todos aqueles que são rebeldes, eles não conseguem entender o amor de um pai. E a primeira coisa que ele fala, ele diz assim: eu não sou digno de ser chamado, mas teu filho. Agora me coloca para ser um dos teus. Só que o amor do pai, ele nunca nos recebe como servo, mas como filhos desse reino. Não receba as pessoas com um olhar de servos, mas receba eles como os filhos e diga: os filhos voltaram para a casa do pai. Gerar discípulos é sobre isso. É trazer os filhos de volta para a casa do pai. Amém? Vocês me dão mais 5 minutos? Quem me dá 5 minutos aí, fazer piadinha de pastor aqui? 5, 10, 15, 20. Brincadeira besta, né? Mas eu quero finalizar com vocês a respeito do livro de Filemão. Para mim, irmãos, esse é um dos livros que mais fala sobre discipulado. Aí você fala para mim: mas pastor, não tem nem capítulo, Filemão. Mas ele é um dos textos mais belos. Porque estudando a carta de Filemão,
você vai ver que a obra do discipulado, ela é algo mais poderoso do que eu e você possamos compreender. No livro de Filemão, para finalizar o assunto aqui com vocês, no livro de Filemão, Paulo escreve a Filemão, dizendo: recebe o meu servo, que um dia já foi o teu escravo. E olha, se ele fez algum dano sobre a tua vida, perdoa ele e recebe a ele, como se você estivesse recebendo a mim. Sabe, Filemão, quem foi? Um senhor que era dono de um escravo. O escravo roubou ele e foi embora. E esse cara conheceu Paulo e se arrependeu dos seus maus feitos. E Paulo disse: agora tu vai voltar e tu vai refazer o caminho de volta, tu vai consertar o teu passado. E ele disse: se tem algo errado, se tem algum dano que esse teu escravo fez contra ti, Filemão, coloca ele na minha conta, e logo eu vou pagar essa dívida, para que você não tenha nada do que falar a respeito dele, mas recebe ele dentro da tua casa, não como escravo, mas como se estivesse recebendo a mim mesmo, como um irmão em Cristo. Você entendeu isso? Essa é a obra do discipulado, irmãos. Fazer com que as pessoas que eram escravos do pecado se tornem agora co-herdeiros de Cristo, assim como eu e você somos também. Você pode colocar de pé em nome de Jesus? Quero orar sobre a sua vida. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar esse tempo com vocês. E quero fazer um convite aqui a você. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do sertão, se você quiser pisar no sertão, fale conosco. Nós teremos o prazer de receber na nossa humilde residência. Nós já abrigamos algumas pessoas, né, na nossa residência. Não tem problema, irmãos. Você vai lá sofrer um calorzinho junto com a gente. Eu garanto a você que vai ser gostoso, mas vai ser maravilhoso você conhecer e perceber a obra que o Senhor tem feito naquele lugar. Amém? Feche teus olhos comigo em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer pelo privilégio de poder compartilhar da Tua palavra essa noite. Senhor Jesus, nós queremos poder viver e gerar discípulos com a nossa vida. Não, Pai, de forma fingida, não de forma só falada, mas sim, Senhor Jesus, com as nossas atitudes. Que o nosso coração ele se converta todos os dias para o Teu Evangelho. Que sejamos conhecidos como agentes de transformação. Nós queremos, Pai, pelo poder da Tua palavra, viver esse Evangelho na íntegra do Senhor. Que nesse lugar nós possamos ver homens e mulheres que irão gerar discípulos nessa cidade. Homens e mulheres que irão gerar discípulos nesse estado. E que no nome do Senhor Jesus, essa igreja seja cheia do Teu Espírito Santo, seja cheia de pessoas que vão viver o Evangelho pela realidade do que Ele é. Nós Te louvamos por isso. Declaramos que o Senhor vive e governa para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Queridos, senta um pouquinho. Deixa eu dar uma palavra ao seu coração. Quando eu fui lá, pastor Rafael, a gente subiu o horto e eu nunca vi uma coisa como eu vi naquela. Eu sou muito perceptivo. Acendam todas as luzes, por favor. Ok, obrigado. Eu sou muito perceptivo. E eu perguntei assim para ele: rapaz, eu nunca vi tanto gente corcunda. Então é uma ladeira muito alta, que ela vai culminar numa, quem pode botar as fotos aí se tiver pra gente, ela vai culminar numa estátua e numa igreja. Eu nunca vi tanta gente enferma, encurvado assim, ó, desse jeito, olhando para baixo. E as pessoas para olhar para a gente, muitas, principalmente mulheres, elas tinham que deitar
Eu sei que você quer, pode, isso, bacana, legal. É que eu não sabia que vocês iam passar a imagem. Pode apagar, se quiser deixar só a gente aqui. Eu preciso testemunhar isso. E eu falei para ele: rapaz, que coisa impressionante essa. E aí ele falou para mim: pastor, as pessoas se tornam semelhantes àquilo que elas adoram. Frei Damião é corcundo, totalmente inválido, corcundo. E ele é considerado igual o Padre Cícero, um santo. Igual o Padre Cícero, um santo, venerado, adorado. Tem uma igreja dele lá, né? Tem uma igreja. E eu vi aquilo, miséria. O horto é um lugar de muita miséria. E aí a gente foi por um caminho e voltou por outro, que é uma outra ladeira, muito íngreme. E ele foi me mostrar no lugar em que eles estavam. Eu não sei se você tem essas fotos aí. Ele falou que a igreja não tem teto. Eu não sei se você tem essas fotos, porque eu tenho, mas eu tirei do meu celular. Eu acho que domingo nós passamos. Eu tinha imagens que eu compartilhei com a igreja aqui. E eu fiquei impressionado com o que eu vi. E aí ele me apresentou as pessoas que ele estava pregando, anunciando, discipulando. E eu vi com os meus olhos o trabalho. Ele me apresentou famílias que estavam ali. E ele me levou num lugar chamado Pedra do Joelho, é isso? Pedra do Joelho, é isso mesmo. Pedra do Joelho. E ele falou: pastor, a gente quer comprar esse lugar aqui, ó. Qual o valor que pede por aquele terreno? 100 mil. O terreno é muito pequeno. Irmão Léo, o terreno é 100 mil reais. Muito pequeno. E tem uma pedra. Por que eles querem comprar esse lugar? Porque essa Pedra do Joelho é o lugar onde o pessoal está descendo, e eles vão lá para aquele lugar e eles se ajoelham naquela pedra, porque eles entendem que aquele lugar foi um lugar que Maria, Jesus e José passaram ali. José colocou o cajado, Maria o joelho. Jesus... Aumenta o microfone dele aqui, por favor. Repete, por favor. Ele colocou, lá eles colocaram, né, Jesus, Maria e José. Se você colocar no Google aparece. Eles acreditam que José colocou o cajado, Maria colocou o joelho e Jesus colocou o pé, ainda quando bebê, né, nessa pedra aí. E aí você fala assim: é só a cidade que é assim. Não, irmão, são 3 milhões de pessoas que vão àquele lugar todo ano, de vários lugares do Brasil. Então eu falei: meu Deus. Aí vocês estão vendo o pastor Rafael e a Williane? Eu conheço o Rafael de menino. Eu louvo a Deus por aquilo que ele se tornou. Que homem poderoso. Amém. Eu fui lá e o pastor Muracava estava aqui. O pastor Muracava é pastor de missões. Ele disse assim para mim: como que você faz missões? Eu falei: eu oferto na vida de pessoas. Eu não oferto na vida de programas, de associações, de grupos, porque existem muitas coisas por aí que a gente vê. Então eu falei assim: eu não sustento agências missionárias, eu sustento e eu levanto recursos para pessoas, porque conheço o trabalho que elas fazem. E eu cheguei aqui logo depois que aconteceu isso, e eu perguntei para ele: como que você tira seu sustento? Falou: pastor, pela fé. Ele deixou um emprego com dinheiro, de gerência, de loja grande, porque ele teve um chamado. E ele falou assim: pastor, eu vivo pela fé, mas eu também faço pão em casa, e sai eu e a minha esposa, a gente vai para a esquina lá da avenida, vende pão no semáforo, e a gente vende pão no semáforo, e a gente só volta a hora que o pão termina.
E aí eu cheguei aqui, eu falei para os irmãos, nós vamos comprar um forno. Eu falei, no como que você faz? Ele falou assim, eu coloco naquele fogão ali, ó, fogãozinho pequeno. Fazia não sei quantas fornadas para fazer o pão, para levantar recursos. Aí eu vim para cá e eu falei, não, nós vamos comprar um forno. Se um forno, eu falei, um forno industrial, você vai fazer mais pães. E o pão dele, pensa que eu comi o pão que ele faz, é pão de sacerdote. Pensa num pão gostoso. Pensa num pão gostoso. Pão de sacerdote, amassou. E aí nós levantamos aqui os recursos e compramos um forno industrial e mandamos para ele. Aleluia. Mandamos o valor e a Williane compartilhou aqui domingo à noite, agradecendo a oferta que a igreja fez. E hoje é porque nós tínhamos o pastor Buracava e ele não vai estar aqui com a gente domingo, mas a minha vontade é que ele estivesse pregando no culto de domingo e levantar uma oferta no domingo. E hoje nós falamos, olha, nós vamos levantar uma oferta. Amém. Você tem no seu envelope, na sua cadeira aí, você tem envelope. E nós falamos, ó, venha para cá com uma semente para você ofertar. Quando ele falou da viagem dele, que ele tinha a viagem de ida, ele tinha viagem para vir para cá, mas não tinha os recursos para voltar. Eu já corri ali, já fiz o cálculo. Então, menos do que isso, menos do que o valor da viagem, ele não vai levar para casa. Amém. De volta. Em nome de Jesus. Mas eu sei que essa igreja tem um coração em missões. Irmãos, escute aqui. Veja a direção que seu pastor dá. Cuidado com os apelos aí de missões. Vê a direção que seu pastor dá. Porque nós semeamos em terra fértil. E a nossa semente, ela vai frutificar. Eu sei que cada oferta levantada aqui vai abençoar um ministério, vai abençoar vidas, vai abençoar discipulados, vai abençoar pessoas. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Toma vergonha. Tira o escorpião do bolso e oferte. Ninguém da minha equipe aqui vai ficar sem ofertar, porque minha equipe recebe do ministério aqui. Então vai ofertar também, porque a gente só atrai a gente aquilo que a gente honra e aquilo que a gente dá valor. E toda vez eu converso 5 minutos com ele, eu fico impactado, porque eu fui lá, irmãos, eu vi. E eu quero desafiar você a levantar uma oferta. Você não sair daqui sem ofertar. Esse é um culto de adoração, é um culto de palavra, mas é um culto que você veio para ofertar em missões. Amém. Pastor, eu vou ofertar através do envelope. Você vem aqui, você pega o envelope, oferte em espécie. Pastor, eu quero ofertar no Pix. Cadê o número do Pix aqui, queridos? Coloque aqui para mim. Toda oferta que entrar hoje em Pix será destinada para ele. Onde ele vai usar, se é para viagem, eu sei que Deus já supriu, não importa, mas em nome de Jesus, cada oferta que você depositar para missões, você está depositando em um terreno fértil. Aleluia. Onde milagres vão acontecer, pessoas serão restauradas. Você não sabe o que é dificuldade. Você não sabe. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus está te dando a oportunidade de você ofertar, abrir seu coração. Ah, pastor, isso, aquilo, olha lá. Pega o Pix, faça um Pix, faça uma oferta. Não vá para casa sem ofertar, seja o valor que for. Por quê? Porque você não pode ver uma necessidade e fechar a porta do seu coração.
Então eu quero convidar você a ficar de pé. Eu vou orar, agradecendo por cada oferta, Em nome de Jesus. por cada pessoa. E enquanto nós cantamos, você vai vir, se você tem em espécie, você vai trazer. Pega o envelope, coloque aí, coloque missões. Se não tem o que escrever, coloca ali. Mas em nome de Jesus, há pessoas que já estão fazendo pelo Pix. Toda oferta hoje é para a missão lá em Juazeiro do Norte. É missões, é oferta para missões. Não é primícia, não é dízimo, é oferta para